Aleluia! Paz, Senhor, povo de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Eu tenho 10 minutos, não vou abrir a Bíblia para vocês, mas eu quero deixar 2 palavras que o Espírito Santo ministrou na minha vida para trazer para vocês nesse congresso de missão. Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz que Daniel foi saqueado pelo Império Babilônico, o Império poderoso, o Império que estava invadindo todos os territórios daquela época, estava saqueando todos os territórios, estava conquistando todos os territórios. E a palavra de Deus diz em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que Nabucodonosor pega quatro jovens novos, e um deles era chamado Daniel. E nesse versículo fala que eles passaram por um treinamento para eles servir ao rei, para eles servir aquele império poderoso. E eles tinham que participar de todos os treinamentos. Mas Daniel disse que ele não ia se contaminar com o alimento do rei, porque era oferecido aos deuses daquela época. Amém, melhorou agora. Ele era oferecido aos deuses daquela época. Daniel, o mesmo jovem, Daniel, ele tinha a cultura judaica, ele observava a lei, ele era fiel à lei. Ele disse para ele mesmo que ele não ia se contaminar com os manjares do rei, que ele era um jovem decidido, ele era um cristão decidido, ele era um judeu decidido, que ele não ia se contaminar com os manjares do rei. Ele disse assim: eu não vou participar do alimento desse Deus que vocês só oferecem. E nessa noite, a minha ministração, que eu quero deixar para os irmãos, que nós cristãos possamos ser que nem Daniel, cristãos decididos a servir somente um Deus Todo-Poderoso. Que você possa ser um cristão no seu trabalho, que você possa ser um cristão no seu colégio, que você possa ser um cristão na sua família, que você possa pregar o evangelho onde você estiver, porque Deus está contigo. Que a palavra de Deus diz que Daniel foi fiel, ele não se contaminou com manjares do rei. E no final do versículo fala que Deus entregou dons poderosos para Daniel. Quem cumpre promessas, quem segue princípios, Deus derrama um talento poderoso. Que você possa seguir princípios, porque aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir. Mas você tem que ser que nem Daniel, decidido não se contaminar com esse mundo. Daniel era um judeu decidido: eu não vou me contaminar. Que nessa noite você possa sair daqui decidido a não se contaminar com esse mundo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: não se conformeis com esse mundo, não se conformeis com o padrão desse mundo, mas renovai os vossos pensamentos, que tudo que é agradável ao Senhor Jesus. Então, irmãos, que você possa ser um cristão decidido. E para fechar a mensagem, eu quero falar para os irmãos sobre esse congresso. O tema, o versículo desse congresso, que está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Jesus, depois de treinar 3 anos os discípulos passavam 24 horas com Jesus Cristo. E depois de 3 anos, Jesus falou para eles e disse-lhes: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Que possamos, essa foi a maior ordem que Jesus Cristo deixou para os discípulos e para a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Que possamos pregar o evangelho, irmãos. Não é uma questão de se converter, não é a questão que a pessoa vai se converter,
porque Jesus deixou a maior obra, maior ordem para nós, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Então que você nessa noite possa sair com essa palavra, e sair nessa noite crendo e pregando o Evangelho, porque Deus com certeza vai te usar onde você estiver, porque a palavra de Deus diz que nós somos luz, nós somos sal nessa terra. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, amém? Então eu quero que a igreja nesse momento, vamos colocar de pé e vamos fazer uma breve oração. Que você venha ser um cristão decidido, que você venha praticar o ID e saber que Deus vai te usar lá fora, saber que Deus tem uma promessa para a tua vida, saber que Deus derramou um dom poderoso que você não sabe que tem, mas você tem, porque Deus te ungiu, irmão. Amém? Deus cumpre promessas, Deus realiza promessas. Eu recebi a promessa de ser um pastor com 16 anos, e depois de 10 anos ela foi se cumprir, mas porque Deus realiza promessas. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, o Pai, nós te louvamos. Queremos, ó Pai, te agradecer, Deus, por mais uma vez, ó Pai, estamos aqui nesse congresso de missão, Deus. Deus poderoso, ó Pai, que o Senhor venha usar as nossas vidas lá fora, Pai. Ser luz lá fora, Senhor Jesus. Pregar o teu evangelho, ó Pai. Ser pessoas decididas a servir somente um Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos e queremos, ó Pai, render graças ao teu nome, ó Pai. Amém, graças a Deus. Repita comigo assim: eu vou ser um cristão decidido. Vou pregar o evangelho lá fora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.